antes que o tempo fosse contado em anos, e antes que os céus fossem separados da terra por nomes e leis, existiu uma era que os escritos oficiais tentaram reduzir a poucas linhas, mas que as tradições antigas jamais conseguiram silenciar. Nessa era, o mundo ainda pulsava com uma energia bruta. O Éden era uma lembrança recente, e a humanidade caminhava entre o divino e o abismo. Foi nesse intervalo esquecido que nasceram a cidade de Caim, o reino perdido de Enoque e a sombra eterna de Lilith. Entrelaçados como partes de uma mesma história proibida, uma história que não deveria sobreviver, mas que se recusou a morrer. Quando Caim derramou o sangue de Abel, algo se quebrou na estrutura invisível do mundo. Não foi apenas um crime, mas a inauguração de uma nova consciência. O Gênesis diz que ele foi marcado e lançado à terra de Nod, a terra do errante, a leste do Éden. O que os textos não dizem abertamente é que Nod não era apenas um lugar físico, mas um estado do mundo, uma região onde a presença divina era tênue e onde outras forças observavam em silêncio. Ali, longe da voz direta de Deus, Caim não se tornou apenas um fugitivo, mas um fundador. Ele ergueu muros, estabeleceu leis próprias e deu nome à primeira cidade da humanidade. Enoque. Dar nome, nos tempos antigos, era um ato de poder. Ao nomear a cidade com o nome de seu filho, Caim declarou que o futuro não pertenceria mais apenas a Deus, mas aos homens. A cidade de Caim cresceu rapidamente, não apenas em tamanho, mas em complexidade. Seus descendentes aprenderam a dominar os metais, a ouvir o som oculto das pedras, a observar os ciclos das estrelas e a registrar o conhecimento em símbolos que não dependiam da tradição oral. Tubal-Caim, o artesão do ferro e do bronze, não era apenas um ferreiro, mas um alquimista primitivo, alguém que compreendia que a terra escondia segredos capazes de transformar o mundo. As lâminas que surgiram ali não eram simples armas, eram extensões da vontade humana, ferramentas que cortavam não só a carne, mas a própria ordem estabelecida. A cidade se tornou um centro de atração para aqueles que se sentiam abandonados, revoltados ou curiosos demais para aceitar limites impostos por uma divindade invisível. Foi nas fronteiras dessa cidade, entre ruínas, desertos e sombras, que Lilith reapareceu na história humana. Segundo as tradições mais antigas, ela não foi criada depois de Adão, mas junto com ele, da mesma substância e com o mesmo sopro. Quando recusou a submissão e pronunciou o nome que não deveria ser dito, Lilith não caiu apenas em desgraça, mas atravessou um limiar. Fora do Éden, ela se tornou algo diferente. Uma consciência livre das hierarquias impostas, ligada às forças primordiais que existiam antes da separação entre luz e trevas. Lilith encontrou em Nod um território compatível com sua essência, um lugar onde o mundo ainda não havia sido completamente domado. Algumas tradições afirmam que Lilith não apenas observou a cidade de Caim, mas a influenciou profundamente. Ela ensinou aos homens aquilo que não era permitido aprender no Éden: o poder do desejo, a manipulação da energia vital, os estados alterados da consciência e os segredos da noite. Sob sua influência, a cidade se tornou mais do que um aglomerado humano. Tornou-se um centro iniciático. Rituais eram realizados longe do olhar do céu, invocações ecoavam entre pedras, e o conhecimento passava de mestre para discípulo sem jamais ser escrito por completo. Lilith não reinava como uma rainha visível, mas como uma presença constante, uma voz nos sonhos, uma sombra nos cantos mais profundos da mente humana. Enquanto isso, outra linhagem se desenvolvia longe da cidade de Caim, uma linhagem que buscava reconectar-se com Deus, a linhagem de Sete. Dela surgiu outro Enoque, diferente daquele cujo nome batizara a cidade do exílio. Este Enoque andou com Deus de uma forma que nenhum outro havia feito. Segundo os textos canônicos, ele não morreu. Foi tomado por Deus. Mas os livros apócrifos expandem essa afirmação até o limite do compreensível. Enoque teria atravessado os céus, visto os lugares onde os anjos habitam, observado os mecanismos que regem o tempo, as estrelas e o destino da humanidade. Ele testemunhou a queda dos vigilantes, os anjos que desceram à terra, ensinaram artes proibidas e geraram gigantes que devastaram o mundo. Nesse ponto, as narrativas começam a se tocar perigosamente. O conhecimento que os vigilantes ensinaram aos homens se espalhou de forma desigual. Parte dele encontrou abrigo na cidade de Caim,
Outra parte foi revelada a Enoque em suas jornadas celestiais. O que para uns era rebelião, para outros era revelação. O reino perdido de Enoque não era um reino de pedra e madeira, mas um domínio de conhecimento, um arquivo vivo da criação. Após suas visões, Enoque teria sido transformado em Metatron, o escriba celestial, aquele que registra tudo o que foi, é e será. Ainda assim, algumas tradições ousam dizer que Enoque não abandonou completamente a Terra, mas criou um espaço oculto, um reino fora do tempo, onde o conhecimento original da humanidade foi preservado. À medida que a humanidade avançava, o mundo se tornava mais instável. A mistura entre o humano e o divino, entre o permitido e o proibido, começou a gerar consequências irreversíveis. A cidade de Caim prosperava materialmente, mas espiritualmente se afastava cada vez mais da fonte da vida. Lilith observava, não como uma vilã, mas como um espelho da escolha humana. Liberdade sem limites, poder sem submissão, conhecimento sem obediência. O reino de Enoque, por sua vez, existia como um contraponto silencioso, um lembrete de que o verdadeiro poder não estava apenas na matéria, mas na compreensão da ordem cósmica. Quando o dilúvio foi anunciado, não foi apenas uma punição, mas uma reinicialização do mundo. A água apagaria cidades, memórias e linhagens inteiras. A cidade de Caim, segundo as lendas, não foi simplesmente inundada. Alguns dizem que foi engolida pela terra, outros que afundou em regiões hoje inalcançáveis, e há quem afirme que foi selada em outra camada da realidade, transformando-se em um mito persistente, um eco que ressurge sempre que a humanidade se aproxima perigosamente do mesmo nível de arrogância. Lilith não foi destruída pelas águas, pois não pertencia totalmente a este mundo. Ela atravessou o dilúvio como atravessara o Éden, permanecendo à margem da história oficial. O reino perdido de Enoque também escapou da destruição, não por força física, mas por natureza. Ele não existia plenamente no plano material. Era um reino de registros, símbolos e consciência, acessível apenas àqueles que, como Enoque, fossem capazes de andar entre mundos. Após o dilúvio, a humanidade começou de novo, mas fragmentos da antiga história permaneceram escondidos em mitos, sonhos e textos proibidos. O medo não era apenas de Deus, mas do que os homens poderiam se tornar se recuperassem aquilo que foi perdido. Até hoje, essas histórias sobrevivem porque falam de algo que ainda pulsa dentro da humanidade. A memória de um tempo em que o conhecimento era mais vasto, o mundo mais misterioso e as escolhas mais perigosas. A cidade de Caim representa o caminho da autonomia absoluta. O reino de Enoque simboliza a elevação espiritual e Lilith encarna a liberdade primordial que se recusa a ser contida. Juntos, eles formam uma narrativa que desafia a versão oficial da criação e sugere que o verdadeiro pecado não foi apenas a desobediência, mas o desejo de lembrar quem fomos antes que o mundo fosse reduzido ao silêncio.